Bem-vindos à videoaula Malhas ponto esquerdo e seus derivados. As malhas ponto esquerdo podem ser subdivididas em ponto esquerdo propriamente simples, que, por sua vez, pode ainda ser subdividido em ponto esquerdo e em ponto esquerdo duplo, ou então em derivados do ponto esquerdo, sendo que aqueles que são mais comuns é o MOS duplo, o MOS carregado e os NATs. As malhas de ponto esquerdo e os seus derivados são produzidos com agulhas de duas cabeças ou então com dois sistemas de agulhas, formando-se pelo entrelaçamento de laçadas em sentidos opostos na direção das fileiras. Uma das principais características desta malha é a existência de laçadas virada para a frente, portanto, aparência tipo jersey, aparência em V, e para trás, aparência de semicírculos na mesma coluna. Esta malha pode ser desfiada a partir das duas extremidades, uma vez que as laçadas da platina podem ser puxadas para a parte inferior do tecido tricotado. Estas malhas são ainda geralmente produzidas em tiás de ponto esquerdo, que podem ser do tipo reto ou circular. Também podem ser ainda produzidas em tiás de bancada em V, com transferência total das laçadas de uma bancada para a outra. A alternância típica das laçadas do ponto esquerdo assemelha-no à tricotagem manual, sobretudo se utilizarmos fios de pouca torção. Esta estrutura é particularmente adequada à produção de artigos para bebê, onde a elasticidade, a largura e o comprimento são importantes, bem como para a produção de malhas exteriores para adultos. O ponto esquerdo mais simples é o ponto esquerdo 1 e 1. O primeiro número designa o número de fileiras consecutivas formadas no direito, e o segundo, o número de fileiras consecutivas formadas no avesso. No tear de ponto esquerdo, para formar fileiras no direito, todas as agulhas formam lançadas na bancada da frente e, para formar fileiras no avesso, todas as agulhas formam lançadas na bancada de trás. As agulhas de duas cabeças são transferidas de uma bancada para a outra por um mecanismo apropriado, que é a lâmina deslizante que vocês podem ver na figura. O slide representa ainda, e para o caso particular deste exemplo, a formação de malha ponto esquerdo com 3 fileiras. Este slide representa a visualização tridimensional da malha de ponto esquerdo, a sua representação gráfica e a sua representação diagramática. A elasticidade lateral das malhas de ponto esquerdo é idêntica à malha jersey, sendo aproximadamente o dobro no sentido do comprimento. Quando relaxada, as fileiras do direito cobrem as do avesso, tornando esta estrutura 2 vezes mais espessa que o jersey. Ponto esquerdo 1 e 1. Sendo este o ponto mais básico, existem, contudo, uma grande variedade de estruturas possíveis de elaborar em malhas de ponto esquerdo e que podem ser obtidas por seleção das agulhas a transferir de uma bancada para a outra. Alguns exemplos são o 2 e 2 e o 3 e 2, como vocês têm nas imagens representadas no slide. MOS. O ponto MOS é um derivado do ponto esquerdo, no qual o tear produz RIB 1 e 1 em cada fileira. As agulhas pares são transferidas da frente para trás e as agulhas ímpares de trás para a frente. Esta estrutura é muito utilizada para produzir roupa de cama para bebés. MOS duplo. O ponto MOS duplo é uma variante que consiste em produzir RIB 1 e 1 em 2 fileiras consecutivas e transferindo então as agulhas pares da frente para trás e as ímpares de trás para a frente. MOS carregado. O ponto MOS carregado é uma outra variante do ponto esquerdo produzida da seguinte forma.
Na primeira fileira, tricota jersey em todas as agulhas da bancada de trás. Na segunda fileira, carrega nas agulhas pares na bancada de trás e forma laçada normal nas agulhas ímpares da bancada da frente. Na terceira fileira, idêntica à primeira, volta a tricotar jersey em todas as agulhas da bancada de trás. Finalmente, na quarta fileira, carrega nas agulhas ímpares da bancada de trás e forma laçada normal nas agulhas pares da bancada da frente. Natés. Os natés em ponto esquerdo consistem em áreas retangulares de laçadas viradas para o direito que alternam com áreas retangulares de laçadas voltadas para o avesso. Exemplos incluem o 5.3, o 7.3, o 4.4 e, o mais vulgar, o ponto de cesta. Súmula das características do ponto esquerdo. A máquina tem 2 leitos de agulha. Existe apenas um conjunto ou sistema de agulhas que muda de leito em cada ciclo alternativo de tricotagem. As agulhas são do tipo especial, normalmente de lingueta e com duplo gancho. As agulhas mudam de um leito para o outro leito com a ajuda de uma lâmina deslizante. São necessárias 2 destas lâminas para cada agulha. A mesma agulha faz laçada na frente de um leito e laçada atrás no outro leito. A malha apresenta fileiras alternadas de laçadas da frente e de laçadas de trás. Como consequência, cada coluna é constituída por laçadas da frente e laçada de trás alternadamente. A malha apresenta uma ondulação horizontal na sua superfície, ao contrário da ondulação vertical característica do rib. A máquina pode ser do tipo retilíneo ou circular. A malha tem uma aparência reversível e um toque suave. A malha tem uma elevada extensibilidade na direção no sentido do comprimento, isto é, das colunas, o que a torna apropriada para vestuário de criança. A malha não enrola nas extremidades devido às fileiras de laçadas alternadas da frente e de trás, o que lhe dá uma grande estabilidade. A sequência de malharia pode ser alterada e o agulhamento modificado para produzir rib ou jersey num lado e derivados do ponto esquerdo no outro, como por exemplo ponto mosse, ponto cesta, etc. Estas máquinas não são muito comuns. Comparação entre malhas de rib e malhas de ponto esquerdo. A tricotagem de rib ocorre numa máquina com duplo leito de agulhas, situação idêntica àquela que acontece com as malhas de ponto esquerdo. No rib são necessários 2 sistemas de agulhas em cada leito. No ponto esquerdo é necessário um sistema de agulhas que faz laçadas em ambos os leitos. No rib, as agulhas não alteram de leito, enquanto que, no ponto esquerdo, as agulhas mudam de leito em cada ciclo alternado de tricotagem. No rib, normalmente utilizam-se agulhas de lingueta, enquanto que, no ponto esquerdo, é necessário um tipo especial de agulhas de lingueta que possui um gancho duplo. No rib, não há necessidade de lâminas deslizantes para a formação de laçadas, enquanto que, no ponto esquerdo, estas são essenciais para que a mudança das agulhas se efetue de um leito para o outro. No rib, cada fileira é constituída por laçada do direito e laçada do avesso em ordem alternada. No ponto esquerdo, as fileiras são constituídas por laçadas do direito, alternando com laçadas do avesso. No rib, a malha tem uma ondulação marcada na direção do comprimento, enquanto que, no ponto esquerdo, a malha tem uma ondulação marcada na direção da largura. No rib, a malha possui uma extensibilidade muito alta à largura, o que a torna apropriada para quadrinhos, punhos e bainhas de peças de vestuário. No ponto esquerdo, a malha possui alta extensibilidade ao comprimento, o que a torna apropriada para peças de vestuário para crianças. No rib, somente as laçadas da frente são visíveis na superfície da malha, enquanto que, no ponto esquerdo, ambas as laçadas da frente e de trás são visíveis na superfície da malha. Finalmente, no rib, um dos seus derivados típicos é o cardigan, enquanto que, no ponto esquerdo, é o ponto de cesta. Comparação entre as estruturas básicas de malha de trama. Vamos agora ver um quadro sinótipo com as principais características para cada uma das principais variedades de malhas de trama. Assim,
Ao nível da aparência, ela é diferente no jersey do direito técnico e no avesso técnico. Forma um V no direito e semicírculos no avesso. Enquanto que no RIB, no ponto esquerdo e no interlock, temos uma aparência idêntica. Quanto à extensibilidade ou comprimento, ela é moderada no jersey, varia entre 10% a 20%, é alta ou moderada, no RIB e muito alta no ponto esquerdo, sendo novamente moderada no interlock. Quanto à extensibilidade à largura, ela é alta no jersey, muito alta no RIB, alta no ponto esquerdo e moderada a nível de interlock. Em termos globais, em termos de extensibilidade total, o jersey apresenta uma extensibilidade de moderada a alta, enquanto que o RIB e o ponto esquerdo são aqueles que são mais extensíveis, com valores de extensibilidade horizontal e vertical bastante altos. O nível de interlock, como é uma malha mais compacta, ela possui uma extensibilidade mais moderada. Quanto à espessura e calor, o jersey é mais grosso e mais quente que o taffetá, portanto um tecido feito com o mesmo tipo de fio. Quanto ao RIB, é mais grosso e mais quente que o taffetá, o ponto esquerdo também mais grosso e mais quente que o taffetá e o interlock muito mais grosso e mais quente que o idêntico taffetá. Em termos de desenrolamento, o jersey é possível ser desenrolado a partir de ambas as pontas, enquanto que no RIB apenas a partir da ponta tricotada em último lugar. As malhas de ponto esquerdo também são desenroladas a partir de ambas as pontas e no interlock é apenas possível a partir da ponta tricotada em último lugar. Quanto ao enrolamento, o jersey tem tendência para enrolar. O RIB e o ponto esquerdo e o interlock, nenhuma destas malhas, pela sua alta estabilidade, apresentam qualquer tendência de enrolamento. Finalmente, em termos de aplicações, o jersey, as aplicações típicas são direcionadas para roupa interior, meias, t-shirts, vestidos, tecidos de base para vestimento. No RIB, temos vestuário exterior, meias, roupa interior, colarinhos, cinturas e bainhas em diferentes peças de vestuário. No ponto esquerdo, roupa de criança e infantil, roupa de malha, vestuário exterior pesado. No interlock, roupa interior, calças, camisas, vestidos e vestuário desportivo. Finalmente, termino esta aula com 3 amostras de malha de ponto esquerdo. A primeira será o ponto esquerdo simples, a segunda o ponto cesta e a terceira será a verde, portanto, um derivado, um mosse. Obrigado pela vossa atenção e até à próxima aula.